Hey there, how's it going? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como você aprende? Você sabe como tirar o máximo dos recursos que estão aí na sua mão, de acordo com como você aprende? Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho do perfil de aprendizagem, que é o nosso primeiro passo. Assiste até o final, que eu vou dar dicas práticas de como você, de acordo com o que você aprende, tirar o máximo de cada recurso. Você está no Be Brave, o canal que, mais do que falar de inglês, está aqui para te capacitar a descobrir como você aprende e a tirar o máximo disso. Então, para você entender melhor o que são esses estilos de aprendizagem, eu quero colocar você dentro de uma história. Você está numa sala com outros 4 amigos, uma sala de aula. Vamos dizer que é o Peter, o Steve, a Liza e a Mary, certo? E o professor de vocês chega e fala assim: gente, vocês têm 30 dias para me construir um barco. Como vocês vão construir, não importa. Construam um barco e daqui 30 dias eu volto e eu quero ele pronto. E aí ele sai da sala e vocês começam a conversar entre vocês. Então o Steve pega e fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou descer lá para a praia e eu vou procurar alguém que esteja construindo um barco. E vou oferecer ajuda. Porque aí o Steve pensa: bem, eu vou ajudar o cara a fazer, em seguida eu vou replicar o que eu aprendi. Então eu vou construir o meu barco dessa forma. Eu experimento e depois eu replico. Mas aí o Peter pega e fala: não, eu vou fazer diferente, quer saber? Eu vou contratar um professor. O cara sabe do que ele está falando. Ele já experimentou, ele já sabe como é, ele já sabe passar a informação. Não tem ninguém melhor do que um professor para me ensinar como construir um barco. Ele já tem tudo ali na cabeça dele, todo o conhecimento. É só passar para mim. Mas aí a Liza tem uma ideia diferente. Ela fala: eu prefiro ir para a biblioteca. Eu vou pegar todos os livros, lá já tem todos os cálculos, os gráficos, as figuras. E assim, dessa forma, eu vou conseguir saber como construir um barco. Que tipo de madeira que é melhor, que ferramentas que eu preciso. Tá tudo ali, é só eu utilizar. E a Mary já tem uma ideia também diferente das outras 3. Ela pega e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou chamar os meus amigos, cada um vai ficar responsável por uma parte do barco, eles estudam, experimentam, e depois a gente marca um churrascão, e ali a gente constrói o barco juntos, cada um fazendo a sua parte e todo mundo junto na verdade. E aí minha pergunta é: qual desses você se encaixa melhor? E veja bem, você não precisa ser só de um deles. Você pode ser uma mescla de alguns deles. Eu, por exemplo, sou muito Steve. Eu vou lá e eu experimento, e eu faço, e eu vivo. É assim que eu aprendo melhor. E aí dessa forma você vai descobrir se você é mais concreto ou abstrato, ou mais ativo ou mais reflexivo. A Mary, por exemplo, ela é mais ativa, porque ela interage com pessoas imateriais. Então, se você é desse tipo, você precisa dessa interação social para você aprender melhor. No caso da Liza, que vai para a biblioteca, ela é mais reflexiva. Ela consegue aprender por si só de uma forma mais fazendo análise por si só, de forma individualizada. Então, se você é assim, um bom livro, um bom site pode ser suficiente para você aprender. Agora, se você é concreto, como eu, você precisa dessa interação com a fórmula, com a contextualização. Colocar aquilo dentro de uma vivência. Aquilo tem que fazer sentido e dessa forma você aprende. Ou então, se você é mais abstrato, como o caso do Peter, você precisa de um professor, porque você constrói essa análise desses conceitos todos. Então, dessa forma você também aprende melhor. E aí agora, em seguida, eu vou falar dos ciclos de aprendizagem. Bem, logo em seguida da gente falar e de você saber qual é o seu estilo, vamos falar um pouquinho dos ciclos. É só qual é o circuito que você vai percorrer na hora de você aprender. Então você tem que fazer o seguinte: pensa dessa forma. A primeira coisa, aquilo tem que fazer sentido para você. Então você sente aquilo. É relevante? Não é relevante? Eu consigo caminhar e fluir por aqui? Ou não? Isso é o sentir. Em seguida você observa. Então você analisa o que está acontecendo, o que estão te falando, como aquilo funciona, mas apenas como um observador, certo? Esse é o passo. Você ainda não vai fazer nada, você vai receber a informação. Em seguida você analisa, você pensa: bem, o que é que eu faço com isso? Como eu utilizo isso? Como que eu trago isso para a minha vida real? E aí
você faz. E aí você exercita. Você fala, você conversa, você escreve, você lê. Inclusive já tem até alguns vídeos falando um pouquinho de como você pode fazer isso. Como que você faz alguns desses exercícios. Dessa forma, você percorre todo o caminho. Então você pode, vou dar um exemplo de um livro. Por exemplo, você pegou uma unidade de um livro, você olha e fala, esse assunto faz sentido para mim? Eu preciso utilizar esse assunto de alguma forma? Se sim, você dá uma olhada, você bate o olho qual é a gramática, você bate o olho qual é o vocabulário. Isso pode ser feito também com um site, com um aplicativo, ou mesmo com uma aula virtual. Então você observa, você deixa aquilo entrar, aquela ideia realmente ser absorvida, e como é que funciona, as palavras, e aí dessa forma você começa a contextualizar. Em seguida você analisa, você pensa, então, bem, isso daqui eu consigo aplicar na minha vida dessa forma, isso daqui eu vou usar nessa situação, eu vou transmitir essa ideia. E aí, por fim, você pratica. Se você tem exercícios de fala, você pode gravar, você pode conversar, ou então você pode escrever o texto ou o diálogo que você quer para praticar. Você pode ouvir os exercícios, então você vai praticar a lição. Isso tudo são passos rápidos, porque na verdade os 2 primeiros passos, que é sentir e observar, você vai fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida. O pensar, que já vai levar um pouco mais de tempo, e o fazer, que é a parte mais importante, que é a prática, é onde você vai gastar mais tempo e focar, porque afinal de contas, você quer usar o idioma, não é? E aí, você acha que essas dicas servem para você? Dá uma olhadinha nos exercícios que vem agora em seguida, para cada estilo e como fazer isso num ciclo de uma forma prática. Bem, e como prometido, a gente chegou aqui o momento de ver alguns exercícios práticos de como a gente adaptar, né, as habilidades e as competências à nossa forma de aprender, de acordo com os estilos, com os ciclos e com as inteligências. Por que isso daqui é importante? Para você ter uma ideia de como que você pode fazer cada exercício, como você pode tirar o máximo proveito. É lógico que aqui eu vou dar uma diretriz para você. E para a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre que a ideia é integrar. Aqui a gente vai falar os ciclos, estilos, as inteligências, habilidades e competências, tudo junto de uma vez só, certo? Para que a gente não fique com uma coisa muito abstrata, muito na teoria. E aí a gente vai passar por cada um, vai lembrar algumas coisas e como eles vão se complementando. Então, esse vídeo é para isso, você está no Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês, está aqui para capacitar você a entender como você aprende e a tirar o máximo disso, e eu sou o Bob. Vamos começar então falando aqui, né, de como que a gente vai aplicar isso num assunto prático. Eu quero dar o exemplo das rotinas, certo? Como que a gente pode fazer alguma atividade a respeito de rotina? Aqui a gente está logo no comecinho do estudo do inglês, a gente está falando do verbo to be, dos verbos auxiliares, perdão, e a gente está falando aqui do present simple, or simple present, que é o que a gente usa para falar de rotina. Então é bem no comecinho, uma das primeiras coisas que a gente aprende no inglês. Então, lembra, primeiro a gente vai sempre falar de qual é a ideia, de qual é o universo que a gente está comentando. A gente nunca vai começar pela estrutura. Vamos relembrar então aqui os ciclos que a gente está falando de aprendizagem. A primeira coisa que a gente faz, a gente sente, certo? Que você vai observar que é esse concrete experience aqui, feeling. Então, a gente vai sentir. E depois de sentir, nós vamos observar, watching. Em seguida, nós vamos pensar, ou nós vamos analisar e nós vamos fazer. Como que é isso, então? Aqui nós vamos primeiro identificar. Eu quero que você olhe para dentro de você. Então, nós vamos no feeling. Qual é a sua rotina? O que você faz na sua rotina? Então, se imagine fazendo a rotina. Como é que você se sente no dia a dia? Logo de manhã, tomando café, ao longo do dia, o seu almoço, depois do seu jantar ou ao final do trabalho, o que você faz à noite. Lembre das sensações. Essa é a parte para você trazer essas emoções, esses sentimentos de acordo com o seu dia. Em seguida, você vai observar. Então você vai comparar o seu dia a dia com o de outras pessoas para ver o que tem de igual, o que não tem, algo que te chame a atenção e que você goste de acrescentar nesse momento que você está estudando. Por quê? Porque esse é o momento em que você vai fazer o que é relevante.
Ah, minha rotina não é tão importante, mas a rotina de um homem de negócios, ou a rotina de uma determinada profissão, ou a rotina das férias, um momento muito específico. Então, você vai trazer para o seu universo, para a sua realidade, aquele aspecto que você quer da rotina. Então você vai pensar, você vai analisar, e aqui eu já estou falando muito mais de você escolher os momentos do dia que você vai relatar. Ah, eu quero falar da manhã, ou eu quero falar dos pontos mais importantes, ou eu quero falar dos detalhes. Enfim, esse é o momento que você vai escolher. Para finalmente você fazer o exercício, certo? Que vai ser da forma que a gente vai colocar lá no final. Lembrando então do que são os ciclos, lembrando também que a gente tem um vídeo que fala sobre isso, certo? Nós vamos para os estilos de aprendizagem, que é aquilo que também no vídeo que a gente fala dos estilos, a gente diz que a pessoa ela é mais ativa ou mais reflexiva, e aqui a gente tem o teórico e pragmático, como algumas pessoas também colocam que é o concreto e o abstrato, certo? Então a gente vai ver qual é a forma, qual é o nosso estilo, certo? E como que eu vou saber então qual é o meu estilo, Bob, sem fazer um teste ou nada disso? Aqui a gente tem alguns exemplos, certo? O ativo, ele é um animador, um improvisador, um descobridor, certo? Aqui a gente tem algumas características do ativo. Dá uma olhadinha em qual que você se encaixa mais. É bem provável que você não vai ter um só, mas sim porcentagens diferentes de cada um ou de mais de um deles, pelo menos. Ah, eu sou 70% ativo e 30% pragmático. Ou eu sou 60% ativo, 20% teórico e 20% pragmático, por exemplo. Tá? Então, só para você ter uma ideia que você não vai aqui olhar um só, certo? O reflexivo aqui, ó, ele é ponderado, ele é consciencioso, ele é receptivo. O pragmático, ele é experimentador, prático, direto, enquanto que o teórico é metódico, lógico, objetivo, certo? Então, com qual você se identifica? Qual é o seu estilo? Lembrando que a gente vai passar por aqueles 4 ciclos ali logo antes. Então aqui a gente tem, por exemplo, como que você pode fazer para, de acordo com o seu estilo, entender que atividades se adaptam melhor, como que você pode se relacionar com os professores, com os seus colegas, com os materiais de forma mais efetiva. Então aqui eu vou dar o exemplo da experiência concreta. Olha só, você vai aprender experimentando, né? Você pode fazer uma simulação, um estudo de caso, você pode fazer uma excursão com uma experiência real, demonstrações. Por exemplo, eu estou aprendendo aqui a cozinhar, em inglês. Né? Os verbos, os objetos, enfim, vai cozinhar então na prática, certo? O reflexivo, ele aprende refletindo, então ele participa de discussões, pequenos grupos, né? Eles observam para depois narrar o que aconteceu, né? O abstrato, ele vai pensar, ele vai compartilhar o conteúdo, enquanto que a experimentação ativa, ele vai também fazer, né? Então, experiência em laboratórios, on the job, ou seja, a mão na prática, né? Estágios, sessões práticas. Então, tudo isso aqui é uma forma que você pode se identificar, certo? Então, lembre, nós vamos passar pelos 4 ciclos, você vai identificar qual é o seu estilo para saber como é que você vai se relacionar aqui, e mais do que os estilos, você precisa saber quais são as suas inteligências. E mais uma vez a gente está falando de qual domina e não necessariamente daquela que você usa única e exclusivamente. Vamos lembrar quais são as inteligências aqui, certo? A gente está falando aqui da inteligência interpessoal, que é a pessoa que se relaciona bem com os outros. A corporal ou sinestésica, que tem a ver com o movimento, com a experimentação ativa. O musical ou auditivo. O existencial, que é aquele que reflete, né, o mais filosófico, ele pensa mais sobre as coisas. O visual ou espacial, que é aquele que as cores, formas, figuras chamam mais atenção e ele aprende melhor assim. O intrapessoal, que é a pessoa mais autodidata. O naturalista, que ele relaciona as coisas com a forma em que a natureza acontece e também ele traz as coisas para a terra, para as plantas, né? O naturalista e o existencial aqui são 2 que a gente não vai falar aqui, certo? Nós vamos falar das outras 7. O verbal linguístico, que é aquele que vê mais a questão da escrita, da estrutura, e o lógico matemático,
que trabalha com gráficos, enfim. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, certo? Então, olha só que tipo de atividade você pode utilizar na sua forma de aprender de acordo com a sua inteligência. Então, olha só, quem é mais visual, certo? Quem é mais visual pode fazer gráficos, usar post-its, né, e ir colando as coisas, marca texto colorido, descrição de imagens, figuras, fotos, desenhos, né? Tudo isso é quem é mais visual. Você pode explorar todos esses recursos aqui. O sinestésico, ele vai pôr a mão na massa, certo? Então ele vai participar de excursões, vai usar os 5 sentidos, encenações, projetos, roleplay. Roleplay é quando a gente pratica um teatrinho, certo? Estudos de caso, enfim. O auditivo vai para os exercícios de áudio, né? Podcasts, instruções orais, diálogos, ditado. E o ditado entra aqui também com leitura escrita. Esse leitura escrita é o verbal linguístico, né? Então ele vai ler blogs, ele vai traduzir gráficos e imagens para textos, vai fazer resumos, diários, vai utilizar os dicionários. Então, essas são algumas atividades que você pode fazer. Lembrando que aqui no final eu vou dar um exemplo prático do que é que a gente está falando. Aqui a gente vai ter os outros 3 que a gente vai trabalhar hoje, que é o lógico, né? Então ele vai ver como é que a gramática funciona mesmo, direitinho ali, estrutura. Ele vai transformar as regras gramaticais em fórmulas. Por exemplo, pergunta, né? Auxiliary verb primeiro, depois subject, depois verb, depois complement or object. Então ele vai transformar isso numa fórmula matemática. O interpessoal, ele vai se relacionar com as pessoas, então ele vai participar de debates, vai fazer projetos em grupo, também roleplays e diálogos, como a gente já viu, e dessa forma ele vai aprender melhor. O intrapessoal vai escrever uma redação, vai checar livros de gramática, aplicativos e sites, assistir vídeos, ouvir podcasts, porque ele é uma pessoa mais autodidata. Ok, uma vez que a gente então repassou tudo isso, aqui eu tenho um exemplo das inteligências múltiplas da Sofia. Olha só, aquilo que eu falei, ninguém é uma coisa só. Sempre somos mais fortes em alguma coisa. No caso da Sofia, tá? Isso aqui eu peguei na internet, não sei quem é a Sofia. Tem 95 pontos do interpessoal, que é o mais forte dela, certo? E nós temos aqui outros pontos, olha só os mais fracos, a lógica e a musical. Então é claro, nesse caso, a gente não vai pedir para a Sofia fazer um gráfico, criar uma fórmula e muito menos ficar fazendo exercícios de listening extensivos, porque ela vai ter dificuldade. Então a gente vai fazer a Sofia interagir com as pessoas. Vou voltar aqui. Interpessoal. Como é que o interpessoal pode fazer, que tipo de exercício o interpessoal pode fazer? Olha aqui de novo. Participar de debates, projetos em grupo, roleplay, diálogos, só para a gente aqui ter uma ideia do que é que a gente está falando, do qual domina. E aí os segundos, que tem aqui 50 pontos, eu vou pelo gráfico o intrapessoal, ou seja, ela é autodidata também, e bastante visual, você complementa tudo, você pode fazer dessa forma, onde você vai estar usando mais de um tipo de atividade junto. Olha o intrapessoal aqui, né, como a gente viu, redação, livros de gramática, aplicativos e sites, e aqui a gente tem qual que era o da Sofia? O intrapessoal e o visual, né? Então, cores, formas, figuras, enfim, a gente aqui vai fazer um conglomerado, digamos assim, de atividades ou de tipos de atividade que a gente pode focar, certo? Então vamos falar das habilidades. E aqui eu vou dar os exemplos práticos, então, de acordo com cada habilidade, com cada tipo de inteligência, como é que você pode praticar e escolher melhor os exercícios quando você for estudar. Lembrando que as habilidades, elas são 2 grupos de 2, digamos assim, certo? Então ela tem aqui o input, que é quando nós recebemos informação, que é o listening e reading, e o output, que é quando a gente produz informação, speaking e writing. Lembrando que as habilidades faladas vêm com o listening e o speaking, e as escritas, o reading e o writing, certo? Olha aqui, vamos falar um pouquinho então de cada habilidade, para cada inteligência. Esses são os exercícios práticos que eu falei para você, dos exemplos que eu ia trazer para você, certo? Não tem como aqui a gente fazer
um por um para cada inteligência. Imagina, esse vídeo aqui ia levar 4 horas, não é meu objetivo aqui. Então a gente vai falar mais ou menos que tipo de atividade você pode fazer para facilitar o seu aprendizado. Vamos falar então, por exemplo, do speaking, certo? O speaking, que é a nossa habilidade de fala, de conversação. Então, se você é sinestésico, você pode performar a sua rotina. Ou seja, lembra que a gente está falando aqui de rotina. Esse é o nosso exemplo, certo? Como assim performar a rotina? Você vai refazer os passos da sua rotina dizendo o que é que você está fazendo. Ou você pode fazer isso também de uma outra pessoa ou de um vídeo que você está vendo. O visual espacial, ele vai fazer fotos, desenhos ou figuras da sua rotina. O musical e auditivo, ele vai relatar as atividades que ouviu da rotina dos outros. O lógico, ele vai explicar um infográfico de rotina, certo? Então, lembrando que o infográfico é aquela sequência bem visual, com informações básicas de uma rotina, aqui no caso, ele vai explicar aquilo ali para os outros. O interpessoal vai conversar sobre a vida real com alguém. O intrapessoal vai narrar o seu dia aqui. Então, primeiro ele vai fazer a sequência para então poder narrar. E o verbal linguístico ele vai escrever para ler em voz alta, certo? São atividades que facilitam o seu speaking. E o listening? O sinestésico vai ouvir e performar, porque lembra, ele é muito corporal. O visual espacial vai assistir um vídeo sobre a rotina, assim que ele vai treinar o listening. O musical e auditivo vai ouvir os diálogos, podcasts. O lógico, ouvir e criar uma linha do tempo. Então ele ouve a rotina e cria essa linha do tempo, certo? Indicando ao longo da linha do tempo o que vai acontecendo ao longo do dia. O interpessoal vai ouvir e checar com os colegas de classe o que eles entenderam, certo? Então vai conversar também sobre o que eles ouviram. O intrapessoal, ouvir e anotar as informações, certo? E o verbal linguístico, ele vai ouvir anotando as classes das palavras. O que é verbo, o que é sujeito, o que é objeto, enfim. Bem, chegamos aqui nessa metade e nós vamos falar então um pouquinho do writing. Que tipo de atividade prática você pode fazer o writing de acordo com a sua inteligência dominante. Vamos lá. O sinestésico vai escrever o roteiro como se fosse um roteiro para uma série, para um filme, para um vídeo, alguma coisa desse tipo, certo? De uma performance qualquer, dele mesmo ou de outro. O visual espacial ele vai criar um pôster ou um cartaz, vai usar figuras, pode desenhar. O musical auditivo vai escrever um diálogo que ele ouviu ou assistiu. O lógico vai estruturar e organizar a escrita dividindo em partes. Aqui a gente está falando de uma estrutura básica de como a gente faz um writing, certo? A introdução, que contém a apresentação e o resumo, os parágrafos que contém, que é o corpo, que contém as informações divididas por tópicos, a conclusão. Então ele vai primeiro estruturar para depois escrever. O interpessoal vai escrever a rotina de alguém. O intrapessoal vai escrever uma redação sobre sua rotina e o verbal linguístico vai escrever um artigo sobre as rotinas. Então ele vai escrever de uma forma diferente, utilizando outras figuras de linguagem. E a gente vai aqui então para o reading, certo? Como que você vai treinar o reading se você é sinestésico? Você vai ler as compositions dos outros. Aqui você pode expor numa parede, então você vai de uma a uma andando mesmo, certo? Isso ajuda você a memorizar o que você está fazendo. Então, no caso do reading, você vai para uma ler, você vai para outra, de repente, do outro lado da sala, para ler também. Se você está estudando sozinho, você pode também separar isso dessa forma. O visual espacial, então, ele vai ler aliado a figuras. Pode ser o gibi? Pode. Ele pode também pegar o que alguém escreveu sobre as figuras para ler. O musical auditivo vai ler e ouvir ao mesmo tempo. O lógico vai criar uma linha do tempo ou um gráfico sobre aquilo que ele está lendo, vai transformar aquilo numa fórmula matemática ou de uma forma que ele possa entender de uma forma mais lógica, né, o que ele está estudando. O interpessoal vai fazer textos, ele vai ler textos em partes, alternando cada parte entre os participantes. Aqui é muito importante que o texto seja dividido em partes, onde cada um lê uma parte, conversa sobre aquilo e depois parte para a próxima parte. Então, lembrando da interação, é muito importante para quem é interpessoal. O intrapessoal ele vai fazer uma leitura silenciosa e comparar com a sua vida pessoal,
certo? E o verbal linguístico, ele vai ler como análise da estrutura e do discurso. O que está rolando ali? Quem está se falando? Para quem ele está falando? Qual é a situação envolvida naquilo ali, certo? Como a coisa acontece. Então ele vai fazer esse tipo de análise. Bem, aqui então a gente tem algumas atividades práticas das habilidades de acordo com as inteligências. E nós vamos então falar um pouco das competências aqui, né? As competências são as habilidades de fala de um modo geral, certo? A gente reuniu essas habilidades de fala numa coisa só. Isso que são as competências, para quem ainda tem um pouco de dúvida sobre o que é isso aqui. A gente está falando aqui de fluência, vocabulário, gramática e pronúncia. Então, mais uma vez aqui a gente tem as atividades e você vai começar a perceber que algumas se repetem. Por quê? Como a gente está falando aqui especificamente do speaking, das competências da habilidade do speaking, algumas são semelhantes. Bem, perdão. Vamos falar então de fluência, né? E lembrando que a fluência aqui não é aquele domínio da língua. A fluência aqui é como você conecta todas as informações que você está dizendo. Não necessariamente de uma forma rápida, mas sim consistente e sem interrupções. O sinestésico ele vai interagir com níveis superiores ou com nativos e nessa conversa ele vai então praticar a fluência. O visual espacial ele vai usar as figuras de exercícios de escrita para guiar a conversa. Então, por exemplo, sobre rotina, né, que é o que a gente está falando. Então, ele vai pegar as figuras que ele fez sobre rotina ou que ele fez sobre a rotina de alguém e vai conversar sobre aquelas figuras seguindo aquela sequência. Esse é um exemplo. O musical auditivo, ele vai então reproduzir áudios focando em velocidades e sons de conexão. Então, como que aquela frase é feita por um nativo ou por uma outra pessoa? É rápida, devagar, né? Há sons de contração, não há sons de contração. Ele vai reproduzir conforme ele está ouvindo aquilo ali, certo? O lógico, ele vai estruturar a conversa previamente, então ele vai fazer esse esquema anterior à conversa e aí ele vai seguir esse esquema montado. O interpessoal, ele vai conversar com níveis superiores, parecido aqui com o sinestésico. O intrapessoal, ele vai reproduzir os áudios focando em velocidade de som de conexão, da mesma forma que o musical. E o verbal linguístico também vai fazer o mesmo tipo de exercício. É assim que você treina a fluência. Então, nesse caso, ok. Então, retomando, 1, 2, 3, vai. E o verbal linguístico aqui também vai reproduzir os áudios focando em velocidade e som de conexão como intrapessoal. Lembrando que a gente está falando aqui de atividades para facilitar o seu aprendizado de acordo com a sua inteligência. E lembrando, você vai passar pelos ciclos, certo? Então você vai primeiro refletir, você vai pensar, desculpa, primeiro você vai sentir, em seguida você vai observar, você vai pensar, então você vai fazer, certo? Vamos falar de pronúncia? De acordo com a sua inteligência aqui, o sinestésico vai usar o exercício de listening para reproduzir os sons ouvidos e treinar a pronúncia. Por que eu tenho um asterisco aqui? Porque a pronúncia, o ideal é que você treine de acordo com o vídeo de pronúncia que a gente fez, né? Se você não assistiu, procura aqui na nossa lista, a gente tem um vídeo só sobre isso para ajudar você com pronúncia. E aí, além do sinestésico, o visual espacial e o musical e o lógico e o interpessoal e o intrapessoal e o verbal linguístico. Qualquer que for a sua inteligência, faça o exercício da pronúncia, que é você tocar o que você está ouvindo, em seguida você se grava falando a mesma coisa, ok? Repetindo, 1, 2, 3, vai. Então o exercício de pronúncia ele é igual para todo mundo, que é aquele. Você seleciona uma parte do que você vai treinar a pronúncia, uma frase ou duas, você toca aquele áudio, se grava, toca de novo e compara a sua gravação.
E aí você vai começar a perceber onde você não faz a pronúncia correta. E vai se gravando, toca, ouve, até que a sua pronúncia seja próxima da correta. Como que você vai estudar então a gramática? Fazer comparações com as estruturas similares para entender a diferença, se você for um sinestésico. Usar cores, formas e figuras para cada item da gramática. Um exemplo, círculos verdes para os verbos, quadrados azuis para o sujeito, ou os pronomes, ou os substantivos, círculos rosas para os objetos, os complementos, os advérbios, enfim. Isso ajuda você a entender a gramática. O musical auditivo vai praticar contrações e diferença entre as palavras similares, assim você consegue gravar melhor a gramática. O lógico vai criar gráficos, linhas do tempo, das regras, né? O interpessoal vai corrigir as frases dos colegas. O intrapessoal basicamente vai fazer exercícios de livro. E o verbal linguístico criar fórmulas para as regras, certo? Para explicar para os outros. E o vocabulário do sinestésico vai apontar, fazer gestos que lembrem as palavras. Eu, por exemplo, uso muito as mãos. Se você assistir um vídeo meu, você vai ver que eu uso bastante, porque eu sou sinestésico. Então isso me ajuda a lembrar do que eu tenho que falar e as palavras que eu vou usar. O visual espacial vai usar cores, formas e figuras da mesma forma que gramática, certo? Então, vocabulários determinados sobre um determinado assunto ou um determinado grupo, né? Aqui eu estou falando então de artigos, eu estou falando de verbos, advérbios, você também pode fazer dessa forma aqui, né? Como a gramática. O musical auditivo vai ouvir antes de escrever o vocabulário. O lógico pode usar mind mapping, que é uma forma visual mais lógica, mas que serve para qualquer uma das inteligências, certo? Mind mapping vai ter um vídeo específico só sobre mind mapping, ok? O interpessoal pode explicar esse vocabulário para colegas de sala. O intrapessoal escrever frases usando palavras novas. E o verbal linguístico criar conexões entre as palavras do assunto estudado. Então, gente, o que eu aconselho você a fazer é pegue a sua inteligência, pegue uma habilidade ou uma competência e faça o exercício aqui específico, certo? São exercícios práticos. Como eu falei, não dá pra gente fazer uma aula inteira aqui de cada um. Imagina, esse vídeo já está com bastante tempo, imagina se a gente fosse fazer um por um. Então, meu conselho, printa aqui essa tela e essa daqui, certo? Das duas tabelinhas, para que você possa fazer os exercícios de acordo com as suas inteligências. Essa é uma dica de como você pode estudar. Então, faz aí a sua rotina, certo? Como é essa rotina? Qual é a sua inteligência, o seu estilo? Faça os ciclos, exercite e assim você vai perceber que você vai gravar com mais facilidade. Mais uma vez, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe a sua pergunta, se foi legal ou se não foi. Curte, faz crítica, dá sugestão, enfim, faça o que você achar que você precisa e se sinta à vontade, a casa é sua, estamos aqui para ajudar, então toda recomendação e toda crítica é muito bem-vinda. Espero que tenha ajudado você e bora lá praticar, tá ok, gente? Um forte abraço e até a próxima!